Você está ouvindo na Rádio Cidade Jornal da 89. Jornal da 89. Previsão do tempo. A temperatura volta a subir neste sábado e domingo. Nos 2 dias, a máxima prevista é de 31 graus e a mínima não passa dos 21. O calor pode provocar pancadas de chuva à tarde e à noite. Jornal da 89. Ex-vereador, ex-secretário municipal de obras, ex-procurador do município, fundador do PMDB em Caratinga, o advogado e professor universitário Salatiel Ferreira Lúcio, às vésperas de uma reunião festiva do seu partido na cidade, quando são aguardadas estrelas estaduais e até nacionais da legenda, garante que política não é mais sua prioridade e que a vida acadêmica se sobrepõe e aperfeiçoa sua visão da vida pública. Em visita aos estúdios da Rádio Cidade, Salatiel falou um pouco sobre temas em destaque na política nacional, como a reforma política, a fixação do mínimo de votos para se eleger um deputado, o papel dos partidos no processo e o orçamento impositivo. A entrevista foi concedida a José Carlos Cerqueira. Bem, Salatiel, eu gostaria que você resumisse qual é a sua ideia e a sua visão desta questão recentemente enviado ao Congresso em fase de discussão e que agora vai ser submetido ao presidente da Câmara dos Deputados, que é a reforma política. Por que essas propostas de reforma política só se dão em véspera de eleição? Porque essas reformas só vêm em períodos de eleições. Ainda sem uma reforma completa, vem muitas vezes fatiadas, vamos discutir pontos da reforma. O certo é que hoje é preciso realmente que se faça uma reforma política. Há muito tempo é necessário, né? Esse sistema representativo está desgastado, né? Essa distância do eleitor, do seu representante, né? Gera o que nós estamos vivenciando, né? Esse descrédito, essa desconfiança, né? Em várias instituições e com os partidos políticos. Essa comissão que ficou encarregada de elaborar esse estudo, que apresentou hoje para o presidente da Câmara, essa proposta vai seguir para a Comissão de Constituição e Justiça, ela prevê esses pontos que você colocou. Fim da reeleição. Isso tem que ser discutido mesmo, porque é o seguinte: enquanto o PT está no poder, ele quer reeleição. Enquanto o PSDB estava no poder, também queria. Agora eu não estou no poder, não quero. Agora a gente não tem que pensar no partido, né? Tem que pensar no povo, no Brasil. Será que isso é melhor para o Brasil? Do meu ponto de vista, eu acho melhor que não tenha reeleição, porque nós não temos como fiscalizar o uso da máquina. Não temos, está provado, já tivemos várias reeleições. Há uma corrente que defende que é importante para testar realmente se o sujeito foi bom administrador. Isso é meia verdade. Nós temos visto aí que maus administradores foram reeleitos e bons não foram reeleitos. E defendia, ao invés de 4, 5 anos. É minha posição, porque eu acho que é um período para você administrar e colher frutos se realmente você quer fazer uma boa administração. Salá, um ponto que parece saudável nesta proposta é a fixação do mínimo de votos para um deputado se eleger. Temos aí o antológico caso do Enéas, que com 1 milhão de votos elegeu deputados em São Paulo, no seu rastro, e o Tiririca também, né? Com menos de 100 votos, 20 votos. Como é que você vê essa questão da fixação do mínimo de votos? Na eleição proporcional, né, aquela que você pega os votos válidos e divide pelo número de cadeiras, né, e que esse número encontrado é chamado de quociente eleitoral, aí você pega o número de votos do partido e divide pelo quociente para saber quantos vai eleger, e nessa divisão costuma, por exemplo, você ter um Enéas que teve milhões de votos. O caso mais emblemático, arrasta um candidato que teve 20 votos. 20 votos e ele se elege deputado. Exatamente. Então lá tem uma cláusula agora que esse cara terá que ter no mínimo 10%
do quociente para ele poder entrar lá. Numa conversa pessoal recente, Salatiel, você falava pra gente sobre a importância dos partidos. Apesar de todo mundo hoje ter uma certa ojeriza à propaganda eleitoral dos partidos, partidária, enfim, não acreditar mais nos partidos, você entende que eles ainda sejam fundamentais, né? E você se reportava, inclusive, a época do bipartidarismo no governo militar, não é? Arena 1. Fala um pouco pra gente sobre essa questão do papel dos partidos no processo político. Eu penso que o partido, ele tem que ser reflexo de uma ideologia, de um pensamento, né? Então, nós vamos construir um partido com base ideológica, não no oportunismo. Então, hoje nós temos 32 partidos. Eu te pergunto, será que tem 32 ideologias? Impossível, né? Impossível. Você tinha, na verdade, era um partido único, a Arena. E esse partido subdividia em... Chamava de sublegendas. Sublegendas. Arena 1, Arena 2, aí a gente ficava aqui em Caratinga, turma do Somoarci brigando com a turma do Zé Alemão, mas no final era tudo farinha de um saco só. Não, junto ao governo do estado era a mesma coisa. Isso. E depois, com a pressão do povo, surge o MDB. E o MDB começa a canalizar essas forças oposicionistas, né, que hoje estão em vários partidos. O que ocorre? A ditadura logo resolve, não, para ser partido político tem que ter a palavra partido, porque a ideia deles era o seguinte: MDB, como é que eles vão fazer? Vão ter que fazer outra sigla, e aí o povo esquece. Só que eles esqueceram que ninguém é burro quanto eles. Foi lá e botou um P na frente. Virou PMDB, é verdade. Recentemente, numa conversa conosco aqui nos estúdios da Rádio Cidade, o deputado federal Mauro Lopes comemorava a chegada e a evidente aprovação da proposta do orçamento impositivo, que de certa forma dá ao parlamentar um pouco mais de força no cumprimento das suas emendas pelo governo. Analise isso aí pra gente, Salatiel. O orçamento impositivo tão em voga hoje no noticiário político nacional. Na verdade, não se trata de orçamento impositivo. Eu até escrevi um artigo sobre isso. O orçamento impositivo seria aquele em que o orçamento que foi aprovado teria que ser executado da forma que foi aprovado. Ou seja, se tem uma previsão de 30 milhões para a construção de uma determinada rodovia, aquele dinheiro vai ser gasto na rodovia. É claro que você tem alguns espaços para você remanejar, mas esse orçamento hoje, ele é chamado de orçamento autorizativo, porque autoriza o governo gastar. Mas se esses 30 milhões que está previsto para uma rodovia não for de interesse do governo, ele faz uma proposta de emenda ao orçamento, tirando dessa receita para outro lugar. Então, o que seria impositivo? Impositivo seria que o orçamento fosse uma peça em que fosse para combater as desigualdades regionais, fosse um planejamento. E o seu cumprimento fosse obrigatório. Fosse obrigatório. Na verdade, o que nós temos são emendas impositivas. O que é isso? Os deputados e senadores, eles têm direito a emendas pessoais e emendas de bancadas. Então, eu sou deputado, faço a emenda para a construção do polo esportivo em Caratinga. Como antes essa emenda era só autorizativa... Ou seja, o governo pode ou não cumprir? Exatamente. Agora ele terá que... Aí ele terá que cumprir. Então, na verdade, a proposta da emenda impositiva, ela beneficia o deputado. O deputado. Ela é, na verdade, um instrumento de força política do deputado. Entendeu? Que ele passa a ter o seguinte: eu apresentei a emenda, o governo é obrigado a me atender. Né? Agora eu ser obrigado a me atender. Olha, você me pergunta, isso é bom ou é ruim? Zé Carlos, primeiro eu penso que o orçamento deveria ser uma peça de combate às desigualdades regionais, tá certo? Então ele teria que atender dessa forma e não ser uma colcha de retalho como é. Mas por outro lado, nós vamos ver municípios, exemplo Caratinga, que só tiveram algumas obras como poliesportivo, estrada para Sapucaia, por causa das emendas. Então, sem elas é possível que nem essas tivessem. Nem essas tivessem. Bem, Salatiel, agradecendo a sua presença, resta uma pergunta agora de cunho pessoal. Você que já teve uma brilhante trajetória na vida pública como secretário de municipal em duas gestões, do ex-prefeito Fabinho, do ex-prefeito Dário Grossi, você que já teve mandatos como vereador, inclusive ocupando a presidência da Câmara, hoje exerce uma atividade acadêmica como mestre nas faculdades
Integradas de Caratinga, no curso de Direito, mas ainda está afiliado ao PMDB, Partido Movimento Democrático Brasileiro, que promete fazer uma grande festa nesse final de semana, capitaneado pelo deputado Mauro Lopes, pelo deputado Adal Clever e também com a presença de estrelas nacionais do partido e até, quem sabe, o próprio presidente nacional. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua atividade política. Ela está ofuscada pela atividade acadêmica? Olha, Zé Carlos, eu sou muito sincero na minha fala, sabe? Eu sou o PMDB, eu fui um dos fundadores do PMDB aqui, entendeu? Mas ultimamente eu ando meio arredio, entendeu? Eu não tenho participado, vou domingo, sábado eu vou para participar, entendeu? Porque um dos problemas que nós temos nos partidos é a falta de participação, porque se você quer mudar, começa lá no partido, porque hoje a gente omite, então faz esses partidos acertados, né, que são meras legendas de aluguéis, e aí fica, por exemplo, um partido igual ao PMDB, que tem a maior bancada no Congresso, mas não tem candidato a presidente da República, tem a maior bancada, mas não teve candidato a governador. Em Caratinga não teve candidato a prefeito. Vamos ficar a reboque? Ou então, para que a legenda? Não, nunca diria que não sou político, né? Eu sou político, não exerço política partidária, mas estou aí, tenho a minha postura, critico quando for necessário, entendeu? Agora, a minha vida acadêmica, aliás, até me ajuda a ter uma visão crítica desse momento que a gente está vivendo. Jornal da 89. Você ouviu mais uma edição do Jornal do 89 com as notícias de Caratinga e região. De segunda a sexta você confere o nosso noticiário, sempre a partir das 6h20 da noite, com reprise às 10 da noite. E nossas matérias também estão na internet, facebook.com/Rádio Cidade 89 FM. Nossa equipe de jornalismo mantém plantão no final de semana, podendo voltar a qualquer momento na programação da 89,1 FM com notícias extraordinárias. Mantenha a sintonia para ficar sempre bem informado. Para você, um bom fim de semana e até segunda. Oferecimento Tradição Soluções Imobiliárias. Seu projeto de vida começa aqui. Magnata Móveis. É mais que promoção, é respeito com você, consumidor. Bristol Caratinga Hotel. Um oferecimento da Tradição Soluções Imobiliárias. Unimed Caratinga. Mais que um plano de saúde, um plano de vida.